Se a gente se propõe a ser ecossocialista, se a gente não é herdeiro, pelo menos nós, grande parte de nós sabemos, todos nós que estamos aqui, dessa visão, desse socialismo realmente existente que aconteceu, que um amigo meu chamava de socialismo nominal, tá certo? Nós não temos nada com defesa de União Soviética, de China, do que seja. Eu acho que o nosso desafio é produzir uma nova teoria, até pela nossa sobrevivência da humanidade e das outras formas de vida também que nós somos responsáveis por ela. Porque do jeito que vai, a gente está indo, todo mundo aí pro buraco, né? Então, assim, hoje, tá certo? Não há como você ser ecologista sem ser socialista. E não há como pensar um socialismo sem a questão ecológica. Vai fazer reforma agrária de quê? De deserto? Vai socializar o quê? A destruição do planeta? Não tem como, né? Então você tem que trabalhar essas coisas de forma conexa, não separada. Esse é o nosso desafio. Sobre o saber ambiental, isso é muito importante, né? A inspiração para pensar uma sociedade sustentável na sua relação com a natureza. E aí eu acho que uma das pensadoras dentro do próprio socialismo que faz essa primeira ruptura com o modo do marxismo pensar e os socialistas da época é a própria Rosa Luxemburgo, que olha de maneira muito peculiar, lança um olhar sobre as sociedades que ela chamava sociedades pré-capitalistas. Sobretudo porque a Rosa acreditava, como os ecossocialistas, que o valor de uso deve ser superior ao valor de troca. Só dessa maneira a gente põe os princípios da qualidade ambiental, da vida, do direito humano, acima da lógica de mercado. E ela foi olhar para essas comunidades. E hoje a gente vê, por exemplo, que o bem viver, que o Zito trouxe aí no livro, o jornalista, que é fantástico esse livro, recomendo, leitura super agradável, fácil. Essa inspiração tem gerado movimentos muito interessantes na recuperação desses saberes tradicionais, né? Mas não são só os indígenas latino-americanos que têm, com base nessa sociedade, esse valor de uso superior ao valor do próprio. Nós temos aqui no nosso Ceará populações com o mesmo arcabouço cultural. Se a gente olhar para o litoral, em praieiros, angareiros, canoeiros, marisqueiras, eles têm um modo de vida muito particular, onde, embora, claro, haja influência do mercado, claro que há, mas, no geral, esses modos de vida sempre se pautaram pelo valor de uso, pela convivência com os ambientes. A utilização do vento nada mais é do que uma adaptação tecnológica à abundância dele, nunca usar o motor. E essa é a razão da sustentabilidade da pesca. Isso tem que ser lido em profundidade. Mas também o sertanejo, que a gente fala de semiárido, a população tradicional do semiárido é o sertanejo. E eles também têm uma lógica, um modo de ser muito particular, pautado na religiosidade, pautado na convivência com a aridez, não no combate nem no enfrentamento, na convivência. Isso é um elemento do saber tradicional sertanejo. E indígenas também têm. As tecnologias modernas, por exemplo, que nós desenvolvemos na pesca, foram inspiradas em tecnologias tradicionais dos índios Tremembé, como as marambaias, recifes artificiais, que existem centenas hoje no Brasil, é uma tecnologia indígena, só foi atualizada, só foi trazida para a contemporaneidade, quilombolas. Então, não é, agora as pessoas leem isso de maneira muito restrita, é como se a gente quisesse voltar ao passado. As pessoas chegam a dizer que é uma ofensa à nossa inteligência, que a gente quer voltar ao tempo dos nus e viver como os índios. Não é isso. Mas os índios, o que nós queremos é aprender a lógica. A lógica de relação com a natureza dos indígenas não coloca o ambiente em questão. O capital vem, suga todas as dimensões ambientais, deixam problemas sociais de contaminação seríssimos e vão para outros territórios. Se vocês têm exemplo claro de resorts abandonados, culturas abandonadas, e nós, inclusive,
Fizemos o plano de uso público do Parque Nacional de Jericoacoara, que também foi um outro. Fizemos dezenas de audiências públicas, envolvendo todas as comunidades, acho que há uns 10 anos atrás, 8, 10 anos atrás, e levantamos essa questão, né, que a duna do pôr do sol vai realmente sumir, que ela vai entrar ali no mar, está indo para lá, e o uso exagerado, né, de pessoas ali, tá, também gerando problemas. E nesse estudo nós escutamos, por exemplo, questões como o turismo em Jericoacoara ficou para os gringos, né, e nós da comunidade é para vender coco e doce de banana, né? Muita coisa, né? Desenvolvimento. Posso assistir uma palestra tão interessante? Desenvolvimento é uma expressão do capitalismo, pessoal. Nós precisamos nos desintoxicar disso. O cara disse o seguinte, presta atenção como é que os adjetivos vão sendo utilizados. O pessoal diz assim, esse desenvolvimento aí não leva em conta o ser humano. Aí eles inventaram o desenvolvimento humano. Dizer que leva em conta o social. Aí você, não, mas esse desenvolvimento ele é só voltado para o exterior. Aí inventaram o desenvolvimento endógeno. Esse desenvolvimento que está aí, ele leva à destruição do meio ambiente. Aí inventaram o desenvolvimento sustentável. Quer dizer, mas todos eles estão ligados ao sistema capitalista. Então a gente tem que se desintoxicar disso, tá entendendo? Porque essas palavras, tá certo? Elas são do vocabulário, tá certo? Do sistema que está aí, entendeu? E a gente incorpora, sem saber, porque isso Marx, vai jogar fora isso do Marx. O Marx é genial, assim, a ideologia dominante numa época é a ideologia das classes dominantes daquela época. As ideias, os valores, as representações, que a gente nem se percebe, né? E vai. Então, a grande vantagem dessa relação com as comunidades tradicionais e povos originários é exatamente você ter uma contra-hegemonia, um contra-discurso, uma contra-forma de falar tudo isso. Na questão ecológica, a gente tem que superar, no meu entendimento, essa é a minha posição, falsas dicotomias, falsas contradições. A contradição entre global e local. Não, vou só cuidar do meu ambiente local, não tenho nenhuma preocupação com a questão global. Ou não, só vou debater o aquecimento global. Não está separado, está tudo junto, pessoal. Tanto é que o Mohan usa uma expressão chamada glocal. É global e local ao mesmo tempo. Quem está lutando lá na Santa Quitéria contra a usina de Tataia, está lutando contra a energia nuclear no mundo todo. Está entendendo? É a mesma luta de Chernobyl, está entendendo? Lá de Caetité, na Bahia, porque é o mesmo modelo que está aí, até porque a pasta que vai ser produzida lá vai para o Canadá, volta para o Brasil, vai para a Europa, tá certo? As floriculturas, eu digo isso porque eu sou advogado de um pessoal contra uma empresa de floricultura na Paraipaba. Os caras plantam as plantinhas, antes dela virar flor, quando está só, a batata, exportam 50% para a Europa, 50% para os Estados Unidos. Não tem como você separar isso. Como eu acho que também não tem como separar o individual do coletivo. Tá? A gente nem pode pensar no ambientalismo, tá certo? Que combate o aquecimento global e tudo mais, e é incapaz de separar o seu lixo dentro de casa, porque dá para separar e dá para levar para alguns locais que tem, entendeu? Embora a prefeitura não tenha implantado, mas a gente pode fazer essa nossa parte, mesmo que a gente não faça a reciclagem, mesmo que a gente não tenha uma composteira, mas se a gente pegar, pelo menos aqui em Fortaleza, o que é papel, o que é plástico, o que é lata, o que é vidro e tudo mais, e levar ou para um supermercado ou para a Coelce, ou no meu caso eu levo para a Facete, porque a gente fez um convênio da Facete com os catadores, você está diminuindo esse aterro aqui, esse aterro não aguenta mais nada. Daqui a pouco estoura aqui esse aterro Itapé. Então não tem contradição. Agora você também não pode achar que você fazer só isso, sem enfrentar a luta geral, você resolve. Aí é uma ingenuidade, porque nós estamos enfrentando interesses poderosíssimos, então está junto. A mesma coisa a ação parlamentar e a ação direta. Vocês dizem, não se consegue nada. Se consegue, André. Alguma coisa a gente se consegue. Não é como a gente quer, óbvio. Claro que a composição é péssima. Mas as dunas do Cocó estão lá por causa da lei da minha autoria. E agora, recentemente, nós conseguimos barrar a destruição do Parrinhão. Está entendendo?
Tem? Foi feito, inclusive, o plano de manejo no caso da área das dunas. Então, eu acho que a gente tem que articular as coisas. Não pode achar que vai se dar tudo um paralelo. Não vai, tá certo? Mas a gente tem que achar, a gente tem que entender que é aquele espaço. Agora, recentemente, o Renato fez uma audiência com o governador sobre a questão dos agrotóxicos. Importantíssima. Que poderá levar a mudança na legislação. Importantíssima. Então, o meu apelo é para que a gente possa pensar as coisas de forma mais complexa, tá entendendo? Mais global, né? A gente fala muito de holístico, né? A gente tem que pensar dessa forma, né? A gente tem que pensar na floresta e tem que pensar na árvore. Não só na árvore, nem só na floresta, mas em pensar que essas coisas estão juntas. Eu acho que esse é o nosso desafio.